Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um programa aqui no canal do professor Everson Barbosa. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo. Hoje eu vou trazer mais um vídeo aí, né? Curiosidades a respeito do cangaço, né? E no livro de hoje, no vídeo de hoje, estou trazendo novamente o livro Zé Baiano e os Engrácia, né? Livro aí da autoria do José Bezerra Lima, irmão, né? Uma obra publicada nesse ano ainda, 2022, tá? Esse livro, que é o quinto livro do autor, ele tem um capítulo onde ele traz uma história aí muito interessante, um capítulo muito interessante, com um título bastante interessante, que é dos cangaceiros sergipanos, ou seja, todos os cangaceiros, né, que fizeram parte ou não do bando do Lampião, provenientes de terras sergipanas. Nessa parte tem uma coisa bastante curiosa que é a respeito de Poço Redondo, né? Para quem não sabe, até 1953, Poço Redondo pertencia a Porto da Folha. Então, tecnicamente, nós podemos dizer que esses cangaceiros eram, por volta de 30 deles, eram buraqueiros, né? Só depois de 1953, ou seja, muito depois do fim do cangaço, 1940, no caso, né? Que Poço Redondo, juntamente com Canindé de São Francisco, são desmembrados do município de Porto da Folha. Então vamos lá, pessoal. Cangaceiros sergipanos. A parte os precursores do cangaço, Manezinho da Barra das Almas, Manuel Monte e outros, o primeiro sergipano a tornar-se cangaceiro oficial profissional foi Volta Seca, o Antônio dos Santos, natural do Saco Torto, à época município de Riachuelo, e hoje município de Malhador. Ele foi muito famoso, Volta Seca, né? Inclusive deu vários depoimentos depois que saiu do cangaço, né? Depois da entrega dos cangaceiros, quando já estava na cadeia. Então ele concedeu várias entrevistas e provavelmente ele foi o cara que entrou mais cedo no cangaço. Por volta aí de 11, 12 anos de idade, ele já tinha entrado no bando de Lampião. Fora ele, né? Dois cangaceiros obscuros, né? Chico Peste e Acilino eram da zona do Gameleiro, em Carilha. Afora estes, os cangaceiros sergipanos foram todos da região do Poço Redondo. Lembrando que esses cangaceiros aqui, Chico Peste e o Acilino, estiveram aí, junto com Antônio de Chiquinho, lá e na morte, né, do cangaceiro Zé Baiano, né? Então, pessoal, esses nomes aqui que eu vou citar agora, né, ou seja, eles estavam do lado de Zé Baiano, junto com o grupo de Zé Baiano, o Chico Peste e o Acilino, e foram mortos também lá no Alagadiço, né? Lá em, hoje, né? Naquela região ali de Ribeirópolis, certo, pessoal? Entre Ribeirópolis e Frei Paulo. E vou citar aqui agora o nome dos cangaceiros filhos de Poço Redondo, né? Estima-se que em torno de 30 cangaceiros, filhos de Poço Redondo, todos eles entraram para um bando a partir de 1934. Alecrim, né? O José Rosa, irmão de Moeda e primo de Sabonete e Borboleta. O Beija-Flor, Alfredo Quirino, filho de Quirino da Lagoa do Boi. O Bom de Vera, Luiz Caibreiro, filho de Antônio Caibreiro. Né? O Borboleta, João Alves da Silva, João Rosa, antes de ser cangaceiro, né? Filho de Antônio Rosa da Guia, irmão de Sabonete e primo de Alecrim e Moeda. Cajarana era o Chico Inácio, filho de Inácio Vitor, nascido na fazenda Guia. O Cajazeira era o famoso Zé de Julião, né? Existe aí um livro somente sobre a história de Zé de Julião, né? Que é um livro escrito pelo Rangel Alves Costa, filho do Alcino Alves Costa, lá do Poço Redondo. O Zé de Julião, né? Existe também um filme aí que retrata a sua vida, né? Se eu não me engano, o nome do filme é Aos Ventos que Virão, alguma coisa do tipo. Vou pesquisar e vou colocar aqui, tá, pessoal, na edição desse vídeo. O Zé de Julião era o José Francisco do Nascimento, filho de Julião do Nascimento e Constância do Nascimento, que por 2 vezes foi candidato à prefeitura de Poço Redondo, não obtendo êxito. O Canário, né, o Bernardino Rocha, filho de Cante e Maria das Virgens. O Coidado, Augusto Brazinho, filho de Zé Brazinho. Correnteza, não tem aqui o nome dele, pessoal, nesse livro, mas eu já adianto para você que o nome dele é Joaquim Marques, se eu não me engano, Joaquim Marques da Silva, né?
ele era irmão do cangaceiro Zabelê, tá? Cravo Roxo, Serapião, filho de Mané Gregório. Delicado, João Batista, João Mulatinho, apelido de família, né? Irmão de Adília, mulher de Canário, filho de Antônio Mulatinho e Maria Madalena. O Demudado, o José Manuel, Zé Neco, filho de Neco, Camburanga e Badu. O Diferente, também, né? Manuel Gomes Nascimento, filho de Mané Grosso. O Elétrico, Manuel de Miguel, filho de Pedro Miguel. O Gorgulho também era cidadão sergipano. O Lavandeira, filho de Virgem de Pampa. O Marinheiro, Antônio Paulo de Souza, filho de Paulo Braz São Mateus, irmão dos cangaceiros do Mergulhão e Novo Tempo, e de Sila, mulher de Zé Sereno. Né? Mergulhão, o Messinho do Paulo de Souza, filho de Paulo Braz São Mateus, irmão dos cangaceiros Marinheiro e Novo Tempo, e de Sila, mulher de Zé Sereno. O Moeda, o João Rosa, né? Irmão de Alecrim e primo de Sabonete e Borboleta. O Novo Tempo também aí, né? O Manuel Paulo de Souza, Du, apelido de família. Filho de Paulo Braz São Mateus, irmão dos cangaceiros Marinheiro e Mergulhão, e de Sila, mulher de Zé Sereno. O Penedinho também, né? Teodomiro dos Santos, Teodomiro de Calu, apelido de família. Filho de Mané Pequeno e Calu. Primo de Adília, mulher de Canário. O Ponto Fino também, né? Não confundir esse Ponto Fino com outros, né? O José Celestino, Zé Miúdo, filho de Pedro da Guia, irmão de Quina Quina. Por que eu falei para não confundir? Porque vários cangaceiros tiveram o mesmo nome, tá, pessoal? Quina Quina, o Jonas Celestino, filho de Pedro da Guia, irmão de Ponto Fino. Não confundir esse Quina Quina, né, com aquele que morreu em Maranduba, também Sergipe, certo? O fogo da Maranduba foi um dos maiores, se não o maior confronto entre volantes e cangaceiros aqui no estado de Sergipe. Estima-se que 20 pessoas morreram. Entre eles, 17 policiais volantes e 3 cangaceiros, se não me engano agora. O Sabiá, o João Preto, apelido de família de João Alves dos Santos, filho de Zé Cabié e Dona Maria Antônia, irmã de China, sogro do escritor Alcino Alves Costa. O Sabonete, Manuel Alves da Silva, Manuel Rosa, antes de ser cangaceiro, filho de Antônio Rosa da Guia, irmão de Borboleta e primo de Alecrim e Moeda. Né? Não se deve confundir também esse Sabonete com aquele que morreu em Maranduba, no fogo da Maranduba. O Chechel, também não se tem muitos dados sobre o cangaceiro Chechel, só se sabe que ele era um sergipano. O Zabelê, né? Manuel Marques da Silva, filho de Antônio Marques da Silva e Maria Madalena de Santana, tio do escritor Alcino Alves Costa. Né? Esse Zabelê, como eu falei anteriormente, era irmão de Correnteza. Né? Então, o Zabelê é o Manuel Marques da Silva. Né? O Correnteza é o Joaquim Marques da Silva. Né? Certo, pessoal? O Zumbi também, Angelino, filho de Mané Roberto, nascido na fazenda Guia. Né? Quanto às mulheres, nós também tivemos aí várias, né, que estiveram aí presentes no grupo de cangaço, estiveram no grupo aí de Lampião ou não, né? Estiveram de uma forma ou outra envolvidas com o cangaço. Quanto às mulheres nascidas no Poço Redondo, que participaram do cangaço, sabe-se das seguintes. Essas são as que nós temos notícia, que nós sabemos com certeza que participaram dos fatos aqui narrados. Né? Outras, nem tanto, outras não tiveram tanta fama, não foram tão bem reconhecidas. Né? A Adelaide, a primeira mulher do cangaceiro criança, filha de Lé Soares e irmã de Rosinha, companheira de Mariano, prima de Áurea, mulher de Mané Moreno, Adília, mulher de Canário, irmã do cangaceiro Delicado, prima do cangaceiro Penedinho. Né? A Áurea também, né? A Maroca, apelido de família, companheira do cangaceiro Mané Moreno, filha de Antônio de Cássio, prima de Adelaide, de Criança e Rosinha, de Mariano. Sila, né? Muito conhecida aí, na sua vida pós-cangaço, né? Escreveu alguns livros sobre a vida no cangaço. A Sila se assinava como Hermecília Gomes da Silva, vulgo Sila Paulo, que ao largar o cangaço, né, passou a se chamar Hilda Ribeiro de Souza, vulgo Sila, companheira de Zé Sereno, filha de Paulo Braz São Mateus, irmã dos cangaceiros Marinheiro, Mergulhão e Novo Tempo. A Dinda, que era companheira do cangaceiro Delicado, né? A Enedina, que foi morta na Grota do Angico, junto com a Quelmédia Bonita, era casada legalmente com o cangaceiro Cajazeira, ou seja, era casada com o Zé de Julião, esse tendo escapado da Grota do Angico, tendo, como falei, sido candidato 2 vezes à prefeitura de Poço Redondo. Filha de Manuel Saturnino. A Maria, companheira de Pancada, e a Rosinha, companheira do cangaceiro Mariano,
filha de Lé Soares, irmã de Adelaide, primeira mulher do cangaceiro criança, prima de Áurea, mulher de Mané Moreno, sendo uma das sobreviventes também aí do ataque que vitimou aí o Mariano, né? O Mariano, o pai velho e o Zeppelin, se eu não me engano, né? O ataque que teve lá no Cangaleixo, né? Onde morreram Pavão, perdão, o cangaceiro Pavão, o cangaceiro Pai Velho e o cangaceiro Mariano, aqui no município de Gararu, Sergipe. Tá, pessoal? Então, esses são os nomes aí de alguns, uma lista, né? Que o escritor José Bezerra ali, meu irmão, trouxe nesse livro, ó, Zé Baiano e os Engrácia, né? A quinta obra desse cara, né, uma obra monumental, maravilhosa, tá, pessoal? Recomendo a leitura. E essa lista era muito aguardada, né? Eu já tinha pesquisado, nunca tinha encontrado essa lista. Então, nesse livro, ele traz aí a lista dos cangaceiros sergipanos, que são os que nos interessam mais, né? Que partindo da cultura aqui regional, né? Local. Então, esse livro eu recomendo, pessoal. Ele tem um enfoque bastante interessante aí na questão do cangaço em Sergipe. Até porque o Zé Baiano, ele protagonizou grande parte de sua vida aqui no cangaço, nas terras ali entre Frei Paulo, Macambira, Pedra Mole, Pinhão, aquela área ali do agreste sergipano, tá, pessoal? Então, essa lista que eu passei para vocês, aproximadamente 30 cangaceiros, filhos do Poço Redondo, não quer dizer que não tiveram outros de outras regiões, né? Como eu falei aí nessa lista, o Volta Seca, ele não era do Poço Redondo, né? Como outros cangaceiros que tiveram anteriormente, né? Pré-época lampiônica, certo, pessoal? Então foi isso que eu quis trazer no vídeo de hoje, né? Um resgate aí dos nomes dos cangaceiros sergipanos, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço, fico por aqui, até o nosso próximo vídeo. Deixem sugestões aqui nos comentários para os nossos próximos temas de vídeos, né? Peço que vocês gentilmente curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, certo, pessoal? Isso vai ajudar bastante o nosso canal. É isso, um grande abraço, fui!